Olá, bem-vindo a todos ao segundo Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. É uma honra estar aqui apresentando os debates sobre o enunciados da área 1, Meio Ambiente e Urbanismo. Meu nome é Sinária, sou procuradora do município de Novo Hamburgo. Eu sou Camila Pacheco, procuradora do município de Mesquita. Bom, os enunciados, eles têm como propósito trazer um consenso sobre práticas. Esse ano foi o segundo ano que aconteceu o congresso online, mas no ano que vem teremos congresso presencial em Recife e em 2023 em Porto Alegre. Então, sintam-se convidados aos próximos 2 anos nos encontrarmos pessoalmente para debatermos os novos enunciados e para confraternizarmos no Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais. Hoje, para o debate, a gente convidou a professora Eugênia Simões. Ela é procuradora do município de Recife. Eu tive a honra de ser aluna dela. Eugênia Simões, ela possui graduação, mestrado e doutorado em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. Na PGM de Recife, ela hoje chefia o Núcleo de Urbanismo e Meio Ambiente. Ela é membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, do Conselho de Desenvolvimento Urbano e da Comissão de Controle Urbanístico, além de ser professora universitária de Direito Administrativo, Direito Urbanístico e Direito Ambiental. Professora Eugênia, é uma honra tê-la aqui conosco para conversar um pouco sobre o Estatuto da Metrópole e a senhora está com a palavra. Muito obrigada pela presença. Bom, eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Sinária e Camila, é um prazer estar aqui com você, né, em um debate entre amigos, entre amigas. Eu quero inicialmente agradecer, né, o convite da Associação Nacional de Procuradores Municipais, na figura do presidente, né, o presidente Gustavo Machado, que é meu colega procurador do município do Recife. E estamos nesse evento virtual, né, por causa das nossas circunstâncias, ainda estamos enfrentando uma pandemia um pouco melhor, mas ainda estamos, mas esperamos que no próximo ano estejamos juntos aqui em Recife e vou estar esperando vocês aqui, eu e todo o pessoal da Procuradoria, para dar as boas-vindas aos nossos colegas do Brasil inteiro. Bom, a proposta da nossa conversa, eu estou chamando de conversa porque é uma troca de ideias e uma provocação aos colegas procuradores para tentar pensar um pouco diferente a questão do parcelamento do uso da ocupação do solo urbano. Eu defendi doutorado recentemente, né, na Universidade Federal de Pernambuco em desenvolvimento urbano. A nossa formação é jurídica, como os outros colegas aqui, né? O mestrado também era em direito administrativo, mas o doutorado eu resolvi, né, me propus esse desafio e, graças a Deus, consegui concluir, de mudar um pouco de área e ir para a área de urbanismo, né, arquitetura e urbanismo, e fazer o doutorado em desenvolvimento urbano. E lá eu defendi a tese de que, em algumas situações, o parcelamento, o uso e a ocupação do solo, ele deixa de ser de interesse local e ele passa a ser de interesse metropolitano, e nesses casos exige uma governança metropolitana, inclusive para evitar ou solucionar conflitos entre municípios de regiões metropolitanas. Então, a gente vai ter essa conversa, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, espero demorar no máximo 20 minutos, vou ficar de olho aqui no relógio, para a gente poder ir para os debates, que é a parte mais interessante, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, esse é o tema, né, da minha tese, Estatuto da Metrópole e Governança Interfederativa, base para o desenvolvimento urbano integrado do parcelamento do uso e da ocupação do solo metropolitano. A motivação para a elaboração da tese e essa, digamos assim, essa mudança de área, passar a fazer o doutorado em desenvolvimento urbano e não em direito,
é porque eu tenho mais de 25 anos na Procuradoria, nessa área de direito urbanístico, e eu sempre observava, além dessa questão de ter que ter um conhecimento mais de arquitetura e de direito para trabalhar com direito urbanístico, também observava conflitos muito complexos entre municípios, que envolvia parcelamento, uso e ocupação do solo, e muitas vezes não se sabia nem como solucioná-los. E sempre fiquei pensando nisso, como a gente soluciona os conflitos. Então, a ideia começou a partir dos conflitos existentes. Com a edição do Estatuto da Metrópole, em 2015, vem expressamente a previsão da governança interfederativa e a possibilidade de aplicação de vários instrumentos jurídicos que estão previstos no artigo 9º do Estatuto. E, a partir dessa leitura do Estatuto, é que surgiu a ideia de trabalhar com o Estatuto da Metrópole para tentar dar uma resposta a esses conflitos envolvendo parcelamento, uso e ocupação do solo. Essa governança interfederativa estabelecida no Estatuto da Metrópole é uma condição necessária para garantir o desenvolvimento urbano integrado do parcelamento, do uso e da ocupação do solo metropolitano. Esse foi o objeto, né, que foi trabalhado. O objetivo geral foi analisar essas condições de viabilidade da governança interfederativa nessas situações das funções públicas de interesse comum e partindo do que estava definido no Estatuto da Metrópole e verificando se a utilização dos instrumentos jurídicos que estão no artigo 9º possibilitaria essa solução de conflitos. E o estudo de caso foi a região metropolitana do Recife, porque eu precisava delimitar uma área territorial, e a região metropolitana do Recife é uma das mais antigas do Brasil, ela existe desde a década de 70, está no rol das primeiras regiões metropolitanas brasileiras, e, considerando a sua importância, entendi que poderia restringir a pesquisa à região metropolitana do Recife. O objetivo específico, a partir do momento que eu saí do direito um pouco para entrar no desenvolvimento urbano, eu procurei entender como era que funcionava o processo de metropolização, né, nessa fase atual do capitalismo, porque houve uma mudança, os agentes privados assumem um protagonismo, o poder público, muitas vezes, ele não atua fortemente no planejamento urbano, e nesse contexto é que surgem os conflitos de interesses, que eles, às vezes, levam a conflitos em grande proporção entre municípios em relação a questões relacionadas ao parcelamento, ao uso e à ocupação do solo. Então, a partir daí é que veio o objetivo 1, que era a questão da metropolização, o 2, que foi a questão da função pública de interesse comum. Nós, como procuradores municipais, a gente está muito acostumado, desde a Constituição de 88, com a questão da autonomia do município, né? O município tem a sua autonomia e está acostumado também a esse olhar local, né? Que o coordenamento do solo urbano é competência municipal, e aí é que vem o desafio da tese e a provocação. Será que em todas as situações isso constitui interesse local? Será que sempre é o município que vai estar tratando desse parcelamento, desse uso, dessa ocupação do solo? E, a partir dessa pergunta, a gente precisa distinguir em que situações nós temos o uso e ocupação, o parcelamento, uso e ocupação do solo como interesse comum, em que situações ele se transforma em função pública de interesse comum, né, ao invés de interesse local, e precisa de uma solução, de uma responsabilidade compartilhada entre os municípios envolvidos, ou até mesmo o Estado, já que a gente está tratando de região metropolitana. E aí vem o caminho jurídico, né, do Estatuto da Metrópole, como ele é o Estatuto da Metrópole, ele é um marco do ponto de vista legal, é um marco legal. A partir dele, a gente está lembrado que o Estatuto da Cidade, 2001, tinha essa ideia bastante local. O Estatuto da Metrópole ele sai um pouco para esse planejamento metropolitano, né? Então, a partir daí, dessa distinção entre interesse comum
e interesse local e função pública de interesse comum, o objetivo seguinte foi analisar a governança metropolitana e aí fazer toda a construção do conceito de governança, né, tanto o conceito teórico, até chegar ao conceito legal, que é o conceito utilizado no Estatuto da Metrópole, e analisando as implicações dos instrumentos que estão lá no artigo 9º, que eu depois vou relacionar para vocês, para esse desenvolvimento urbano integrado do parcelamento do uso e da ocupação do solo. Bom, então, vocês percebem com isso, com esses objetivos que eu tracei, que a tese ela tem recortes temáticos bem claros. O primeiro eixo é o processo de metropolização recente sob o impacto do setor imobiliário, né, financiarizado. O segundo eixo é a função pública de interesse comum, exatamente para tentar distinguir que situações nós temos interesse local, em que situações nós temos esse interesse comum. A governança metropolitana, tanto a questão conceitual, como também a questão da estrutura necessária, a estrutura administrativa necessária, e a aplicabilidade dos instrumentos normativos dispostos no artigo 9º do Estatuto da Metrópole. O recorte temporal, eu parti de uma legislação estadual do Estado de Pernambuco, vocês lembram que o meu recorte espacial é a região metropolitana do Recife, e utilizei o recorte temporal a partir de 94 para fazer essa análise da governança na região metropolitana a partir de 94, porque foi a partir dessa legislação que foi inserido que a ordenação territorial de atividades, compreendendo o planejamento físico, a estruturação urbana, o movimento de terras e o parcelamento, uso e ocupação do solo, foi considerado como uma função pública de interesse comum, né? O recorte espacial, eu falei para vocês que na questão da região metropolitana do Recife, e, especificamente, eu trabalhei com 4 conflitos, né, concretos que existiram na região metropolitana do Recife, alguns sem consequências ainda práticas, mas outros com consequência, inclusive com demanda judicial, que foi uma situação de loteamento Alphaville Francisco Brenan, um condomínio fechado no município de Camaragibe, um empreendimento de impacto na Avenida Caxangá, que é uma grande avenida aqui de Recife, e a implantação do Aeroclube de Pernambuco, que fica no limite entre Paulista e Olinda. Esses casos práticos, esses estudos de casos vieram para demonstrar que existem conflitos nessa área de parcelamento e ocupação do solo, e que em algumas situações o interesse local ele deixa de existir e surge o interesse comum, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhei não desconstruindo, mas confirmando a autonomia municipal, mas também verificando que há uma dificuldade de implementação de governança metropolitana, especialmente porque precisa de uma articulação dos municípios envolvidos, dos municípios integrantes e do governo estadual. Observei que no Estatuto da Metrópole, o Estatuto fala em governança interfederativa, que em algumas situações a União também está nessa solução de situações de função pública de interesse comum. Mas eu usei como sinônimo na tese governança metropolitana em vários momentos, porque a atuação mais forte é o Estado e os municípios, né? E as questões que eu tentei resolver é exatamente a questão de como superar essas dificuldades da governança metropolitana, analisar se, mesmo sem essa estrutura administrativa funcionando, eu acho que tem alguns outros colegas de outras regiões metropolitanas que vocês percebem que essa estrutura de governança muitas vezes nem existe, apesar do Estatuto da Metrópole determinar essa criação, na criação da região metropolitana, na sua atuação, na sua gestão, existia essa governança, né? E muitas vezes esse compartilhamento de responsabilidade ele fica difícil porque a governança ou não existe ou funciona mal, e aí eu precisei verificar se os instrumentos que estão à disposição dos gestores no artigo 9º do Estatuto da Metrópole poderiam ajudar nesse processo até termos efetivamente uma governança funcionando, que isso é o ideal, né? E esses instrumentos jurídicos, a resposta seria se eles poderiam ser utilizados para solucionar demandas ou estabelecer políticas públicas envolvendo a regulação do parcelamento do uso e da ocupação do solo metropolitano.
Então, eu fechei na hipótese que os instrumentos jurídicos colocados à disposição de gestores podem viabilizar, independente da existência ou não do funcionamento da estrutura administrativa de governança, o compartilhamento de responsabilidades, exercendo, de fato, o papel da governança metropolitana ou interfederativa e efetivando o exercício das funções públicas de interesse comum, incluindo a regulação do parcelamento do uso da ocupação do solo. Porque quando a gente fala de função pública de interesse comum, né, a maioria dos procuradores sabem disso, os advogados que atuam nessa área, que a função pública de interesse comum normalmente se fala em outras situações, né? Resíduos sólidos, transporte, isso aí é muito comum. A gente tem várias experiências no Brasil todo. E o desafio aqui é exatamente vislumbrar o parcelamento e uso e ocupação do solo como uma função pública de interesse comum que necessita desse compartilhamento de responsabilidades entre os entes que formam a região metropolitana, né? E aí demandaria essa governança. Bom, e aí a gente tem a questão do processo recente de metropolização, que eu falei anteriormente, a questão do empresariamento urbano, as transformações na organização socioespacial dos territórios metropolitanos, uma conurbação existente na maioria das regiões metropolitanas do Brasil. Normalmente você não sabe onde começa e onde termina determinado município. Isso é uma realidade que a maioria dos municípios de região metropolitana vivem, né? E aqui a questão dessa expansão urbana gerando algumas vezes os conflitos, né? E a partir daí, a edição do Estatuto da Metrópole e essa possibilidade, a partir desse marco legal, de regulação do parcelamento, uso e ocupação do solo numa escala metropolitana e não mais numa escala local, que é o que nós estamos acostumados desde a Constituição de 88. Bom, e sobre a função pública de interesse comum, a partir dessa distinção de interesse local para interesse comum, né, inclusive utilizando a definição do próprio Estatuto da Metrópole, que fala que a atividade ou serviço cuja realização o município não pode fazer isoladamente, né, é inviável fazer isoladamente ou causa impactos em outros municípios. Nessas situações, o interesse deixa de ser local e passa a ser uma função pública de interesse comum. A autonomia do município é uma realidade desde a década de 80, no final da década de 80, com a Constituição de 88. Essa autonomia municipal, ela enfraquece de alguma maneira as gestões metropolitanas. Na década de 70, as gestões metropolitanas eram mais fortes, até porque a União que criava a região metropolitana, existia um controle maior até de repasse de verbas e tudo, e com essa autonomia municipal, então há realmente um enfraquecimento e uma desarticulação entre as esferas de governo. E quando, na verdade, o que a gente precisa é da cooperação, né, que seria conjugar esses interesses locais com esses interesses comuns. Sem esquecer que o fenômeno urbano é um fenômeno complexo e que ultrapassa o território de um só município em várias situações, né? E precisa dessa solução metropolitana. Então, nesse sentido, é que eu concluí que a regulação do parcelamento do uso da ocupação do solo pode transmudar de interesse local para a função pública de interesse comum, interpretando tanto a Constituição, no artigo 30, quanto o artigo 182, e uma situação que é, inclusive, na nossa legislação estadual, confirmada na Lei Complementar Estadual, que diz que a questão do parcelamento do uso da ocupação do solo pode constituir função pública de interesse comum. E os estudos de caso demonstravam exatamente a existência dessa função pública de interesse comum, e não mais de interesse local. Bom, e em relação à governança interfederativa, a partir de alguns conceitos, a gente encontra o conceito da governança no próprio Estatuto da Metrópole, né, como compartilhamento de responsabilidades, né, e de ações entre federação, entre termos de organização, planejamento, execução das funções públicas de interesse comum.
O Estatuto da Metrópole também traz a estrutura administrativa de governança interfederativa, como é que vai funcionar a questão de instância executiva, colegiada, a organização pública, como é que vai funcionar. Considera que a região metropolitana tem uma gestão plena no momento que tem a formalização e delimitação mediante lei complementar estadual da região metropolitana, tem essa estrutura de governança, né, em funcionamento, e tem o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que se tornou obrigatório a partir do Estatuto da Metrópole, e que o que a gente observa é que depois houve uma mudança legal, né, antes tinha até um dispositivo com prazo determinado, e que muitos municípios ainda não avançaram. Alguns estão em andamento, alguns concluíram, alguns poucos municípios concluíram, algumas poucas regiões, municípios não, desculpa, algumas poucas regiões metropolitanas concluíram. No caso do Recife, o PDUI está em elaboração, e na região metropolitana do Recife, o que a gente observou é que esses instrumentos, apesar de estarem lá dispostos no artigo 9º do Estatuto da Metrópole, não foram aplicados ainda, né? Mas do ponto de vista jurídico, há uma viabilidade de aplicação de vários deles, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aí, exatamente, a partir dos estudos de caso, foi que a gente demonstrou como se seria possível aplicar esses instrumentos jurídicos. Então, esses 4 casos, eles estão localizados na região metropolitana do Recife, como vocês podem ver aqui no mapa do lado esquerdo. O primeiro caso do Alphaville Francisco Brenan foi um processo em que, inclusive, eu tive a oportunidade de emitir parecer na Procuradoria, mas o que aconteceu é que foi feito um loteamento, aprovado o loteamento, só que esse loteamento estava localizado em 2 municípios, Jaboatão, dos Guararapes e Recife. Executado o loteamento, foi solicitado ao município de Jaboatão, dos Guararapes, o fechamento do loteamento. E Jaboatão concedeu, né, fez uma concessão de uso privativo das ruas e houve uma concessão de fechamento do loteamento. Em Recife, houve também um pedido de fechamento do loteamento, mas nós temos uma legislação que diz que as áreas acima de 6,25 hectares têm que ser objeto de loteamento. Então, sentido de loteamento é que as ruas são públicas e abertas, né? E o opinativo na época foi que não houvesse o fechamento em razão desse dispositivo legal que veda, inclusive, condomínio fechado em Recife com área acima de 6,25. Porque se for proposto um condomínio com área superior a 6,25, na verdade, não pode ser condomínio, tem que ser loteamento. O segundo caso foi um condomínio residencial que foi licenciado pelo município de Camaragibe. Eram 2 etapas, a primeira etapa realmente ficava toda em Camaragibe. A segunda etapa, quando começou a ser executada, a fiscalização de Recife verificou que era uma construção na área de Recife e que não tinha licenciamento do município. E embargou a construção, né, exerceu o poder de polícia, porque não havia licenciamento do município do Recife. E essa situação foi objeto está sendo ainda de demanda judicial, e, neste caso, o município contestou, porque a ação foi do proprietário, né? E essa demanda segue com essa questão da localização. Mas nos autos, inclusive, há um reconhecimento do órgão metropolitano que, efetivamente, boa parte, quase 90% da área dessa segunda parte do condomínio ficaria realmente em Recife, mas isso ainda está sendo discutido judicialmente. O terceiro caso é um caso que, na verdade, aqui em Recife a gente tem uma situação que, quando o empreendedor ele vai executar um empreendimento de impacto, antes ele tem que pedir ao município uma orientação prévia do que ele pode realizar naquela área, como é que deve acontecer o empreendimento. Então, é analisado vários aspectos. E, nesse caso, foi
pedida essa orientação prévia, né? E o que acontece é que esse empreendimento, ele se localiza totalmente em Recife, né? Ele não foi adiante ainda, mas ele se localiza totalmente em Recife, só que essa Avenida Caxangá é um corredor de transporte metropolitano, é um volume enorme de carros, ônibus, e nesse empreendimento, como ele é um empreendimento de impacto, em relação ao transporte, todo o retorno, né, para voltar para Recife, para o centro, porque vocês vejam que fica na divisa com Camaragibe, todo o retorno terá que ser feito no município de Camaragibe. Então, o retorno ele sai do território de Recife e entra no território de Camaragibe. E esse caso eu trouxe para ilustrar que hoje, da maneira que se aplica, esse empreendimento seria analisado só com base na legislação de Recife, e esse empreendimento, apesar de ter um certo impacto, né, no trânsito de uma outra cidade, se houvesse alguma medida mitigadora, aqui Recife impusesse alguma medida mitigadora, ela teria que ser executada no município do Recife. Então, essa situação é outra situação que chama a atenção de que nesses casos, principalmente de corredores de transporte metropolitano, de áreas que você tem essas áreas limítrofes, que é necessário esse olhar metropolitano e não apenas o olhar local. E o quarto e último caso é um aeroclube que também não se concretizou ainda, mas que obteve autorização da ANAC. Esse aeroclube ficaria, porque ele não foi instalado, no município de Paulista, só que o cone de voo dele, que é a limitação de altura dos edifícios, ele avança para o município de Olinda. Essa faixazinha amarela é exatamente o cone de voo. Então, o processo seria licenciado por Paulista, apesar de estar numa área ambiental, tem uma questão do Estado, etc., mas, a princípio, ele seria licenciado por Paulista, é tanto que no próprio plano diretor de Paulista aparece a marcação dessa área como existindo um cone de voo, só que interfere no município limítrofe, porque vai limitar a altura de edifícios em outro município. Iria limitar, se fosse instalado. E esse licenciamento desse aeroclube, ele chegou, inclusive, a ter a licença da ANAC, né, com publicação em diário oficial e tudo, mas ainda não seguiu adiante. Como a gente está falando de teoria, né, esses casos eles foram apresentados exatamente para mostrar que existem situações que o interesse deixa de ser local e passa a ser interesse comum. Algumas situações, não são todas, claro. E aí, nós viemos para cá, para os instrumentos do artigo 9º, que o artigo 9º fala de plano de desenvolvimento urbano integrado, os planos setoriais interfederativos, os fundos públicos, as operações urbanas consorciadas interfederativas, que são a novidade, porque vocês lembram que no Estatuto da Cidade se fala só em operações urbanas, então o Estatuto da Metrópole vem e permite essa operação urbana com vários entes. As zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos previstos na lei no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, os consórcios públicos, que, na verdade, essa figura a gente tem mais fácil, porque vários municípios se consorciaram, né? Inclusive aqui em Recife a gente tem um consórcio de transporte, convênios de cooperação, e eu exemplifiquei alguns convênios, inclusive o do Parque Capibaribe, que é um projeto que a gente tem para transformar margens do rio Capibaribe, que corta Recife, em um parque. Contratos de gestão, também temos aqui, né, não com vários municípios envolvidos, mas que aí eu demonstrei que uma situação dessa poderia ter atuação de outros municípios, né? Compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo município à unidade territorial urbana e parcerias público-privadas interfederativas, que também é a novidade, porque desde a lei de parcerias que se fala nas parcerias público-privadas, não se fala interfederativa, a partir de agora teria essa possibilidade da interfederativa. Então, nas considerações finais da tese, né, no final da tese, o que eu concluí é que o processo de metropolização e o setor
imobiliário, esse crescimento, né, esse surgimento de conurbação, ele propicia esses conflitos entre municípios, e construindo esses conflitos no que diz respeito ao parcelamento, uso e ocupação do solo, quando se constitui função pública de interesse comum, a governança interfederativa com estrutura básica, administrativa e funcionamento seria o ideal para a solução desses conflitos, né? Porque existiria essa estrutura para resolver, para determinar como é que iria ser feito as análises dessas situações de interesse comum. Mas, até que se tenha essa governança interfederativa em pleno funcionamento, os instrumentos previstos no artigo 9º do Estatuto da Metrópole podem cumprir este papel em algumas situações, né? Então, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, na verdade, ele só vai poder existir tendo a governança, né? Então, pelo menos formalmente, mesmo que que ela não seja tão efetiva. Os planos setoriais e os fundos públicos dependem também da existência dessa governança legalmente implantada. Os demais instrumentos previstos no artigo 9º podem ser utilizados para viabilizar o compartilhamento de ações e responsabilidades entre municípios, Estado e União, independente da existência ou do bom funcionamento da estrutura de governança interfederativa, com o objetivo de se atingir o desenvolvimento urbano integrado. Então, se a gente retornar aos instrumentos, a gente observa que tem várias situações, por exemplo, pode-se pensar em operações urbanas consorciadas envolvendo mais de um município. Aqui em Pernambuco, a gente tem um estudo sobre isso no ano de 2007, que nem tinha a figura de interfederativa, mas esse livro do núcleo técnico, dessas operações urbanas, ele mostra que em algumas áreas da cidade seria possível a operação urbana e algumas seriam áreas limítrofes, que depois do Estatuto da Metrópole poderia ser, inclusive, uma operação urbana consorciada interfederativa. Os consórcios públicos também podem ser realizados entre municípios com essa finalidade também de regulação, de como é que vai se dar essa regulação do parcelamento e da ocupação do solo. A dificuldade dos consórcios públicos é porque vai haver uma nova pessoa jurídica, tem a questão do patrimônio, talvez um pouco mais complicado. Mas os convênios de cooperação, eles podem ser factíveis, por exemplo, os municípios se conveniarem para determinar a análise de alguns empreendimentos, deve ser feito conjuntamente. Então, nesse sentido do interesse comum. E aí, com isso, a gente chega aqui ao final, que são as contribuições que eu espero ter dado com esse estudo, que foi o fato de, enquanto não se tem o PDUI ou essa estrutura de governança metropolitana funcionando plenamente, que os municípios, o Estado, pensem em utilizar algum desses instrumentos jurídicos que estão lá no artigo 9º, para que, independente dessa estrutura de administração, se tentem esse consenso, essa construção de consenso entre os entes públicos, né? Para que se aplique e se aplique com sucesso e beneficie toda a coletividade essa questão da regulação do parcelamento do uso da ocupação do solo. Também a contribuição é que ressalta a importância da regulamentação do tocante ao parcelamento ao uso e ocupação do solo, quando se tratar de função pública de interesse comum, para garantir esse desenvolvimento urbano integrado, ou seja, mudar um pouco o olhar, né? Em alguns momentos a gente vai ter que deixar, né? Eu, como procuradora do município, confesso que não é uma posição muito confortável, né? Sair da prática que a gente tem no dia a dia, de sempre ter esse olhar local para sair para esse olhar metropolitano, mas a gente tem que pensar que o município, quando ele está numa região metropolitana, em algumas situações ele não pode agir isoladamente, né? Tem que haver esse compartilhamento de responsabilidade, como bem diz o Estatuto da Metrópole, e contribui com a reflexão crítica sobre o tema para que gestores públicos municipais, gestores públicos de instâncias metropolitanas, inclusive procuradores, passem a
vislumbrar essa situação e desse tratamento, dessa regulação do parcelamento do uso e ocupação do solo como uma questão metropolitana e não apenas local. Estimulando, porque como o tema é muito novo e é inédito, até para ser uma tese isso é pré-requisito, então eu espero que esse debate e a tese, ela estimule futuras pesquisas sobre a governança interfederativa. Então, eu acho que em pouco tempo eu tentei dar uma resumida aí no que foi o trabalho e estou à disposição de vocês para os debates. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, por nos enriquecer esse debate com a sua tese de doutorado. Foi uma honra tê-la ouvido. Eu não tive a oportunidade de estar presente, de ouvir a sua tese no momento da apresentação, mas eu fico tão feliz de trazer aqui para o Congresso e de poder ouvi-la falar da tese, ainda que resumidamente, mas é muito interessante. A tese traz conceitos novos para nós, procuradores municipais, né? Governança interfederativa, ou governança metropolitana. Achei muito interessante. Função social de interesse comum, né? A função pública de interesse comum, desculpa. E eu me sinto assim... eu me sinto presenteada a ouvir a sua palestra, porque eu entendo que é muito inovador esse tema, né? O Estatuto da Metrópole tem 6 anos, enquanto o Estatuto da Cidade tem 20 anos, né? Então, ainda consideramos um tempo curto, né, para consolidar o entendimento, ainda temos muito a avançar, e trazer esse tema para o Congresso nos enriquece muito, né, Camila? Sem dúvida. E pelos dados do IBGE, nós temos 74 regiões metropolitanas no Brasil, né? Obrigada por quem está ainda participando. Obrigada por estar conosco nesse congresso virtual. É muito importante que a gente mantenha os debates, discussões, e foi muito importante a apresentação da professora Eugênia sobre um tema que ainda é novo para todos nós, procuradores do município, e nos faz sair um pouco do comum interesse local e pensar na função pública do interesse comum dentro da região metropolitana. A professora estava justamente dizendo da importância de sairmos da zona de conforto, de pensarmos de uma maneira diferente, de entendermos, e a proposta dos enunciados deste ano do Congresso Virtual de Procuradores Municipais é nesse sentido, de buscarmos falar sobre ordenamento territorial. Eu acho muito importante esse tema, e muito mais importante falarmos do Estatuto da Metrópole, que tem 6 anos de vigência e ainda precisa consolidar seu conteúdo, né? Então, eu tentei colocar para todos a proposta de enunciado, e eu passo a palavra para a professora fazer as suas considerações sobre o enunciado, enquanto eu tento compartilhar com todos. Primeiro, eu quero agradecer a Camila e a Sinara a generosidade desse convite e assim, essa possibilidade da tese ser objeto de um enunciado. Isso, assim, para mim é muito gratificante, porque a gente vai fazer, como a Sinara disse, com que os procuradores saiam um pouco, né, dessa zona de conforto e no olhar normal que a gente tem, para um olhar, né, metropolitano, e que vai ter uma repercussão, na verdade, na sociedade. Afinal de contas, a gente, como Camila registrou, a gente tem várias regiões metropolitanas no Brasil, isso repercute no Brasil como um todo. E, assim, a questão do Estatuto da Metrópole é tão interessante que, durante a minha tese de doutorado, vou compartilhar isso com vocês, uma das professoras, ela colocou assim, ela disse assim, olha, eu estou impressionada com o seu otimismo que esse Estatuto da Metrópole vai dar em alguma coisa, porque eu não sou otimista como você, não. Aí eu disse a ela, eu digo, olha, quem trabalha com urbanismo é um otimista por natureza, porque senão não trabalha com urbanismo, porque sempre a gente está achando que vai melhorar, porque se a gente achar que vai piorar, melhor mudar de área, né? E eu disse a ela, eu digo, olha, sabe qual é o meu otimismo? É porque a gente já tem um marco legal.
Antes nem isso a gente tinha. Como Sinara disse, é muito recente. Se a gente for ver o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, é muito recente o Estatuto da Metrópole. E agora a gente tem um marco legal que, independente das falhas que toda legislação tem, ou da questão da constitucionalidade, o próprio Estatuto da Metrópole foi, em alguns pontos, questionado a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, mas foi decidido que era constitucional. É a questão de colocar o olhar para essa situação nova, dizer, olha, a partir de agora a gente tem que pensar na metrópole, a gente tem que pensar na região metropolitana, que é o mesmo movimento que aconteceu com o Estatuto da Cidade, que vem desde a questão da reforma urbana, que vem de antes da Constituição de 88. Então, assim, eu sou otimista que a gente vai discutir aqui nesse congresso, vamos discutir no Congresso de Recife, talvez no de Porto Alegre, e aí vai acontecer o que acontece com o Estatuto da Cidade, né? A gente é uma legislação que a gente entende que é um marco de melhoria e de que as coisas aconteçam nos municípios, né? Os instrumentos existem, né? A gente sabe que muitas vezes eles não são postos em prática. O Estatuto da Cidade é um bom exemplo. A quantidade de instrumentos urbanísticos que o Estatuto traz, o município não usa se talvez não quiser, não precisar na sua realidade, mas do ponto de vista legal você já tem um instrumento. E aí o Estatuto traçando esse paralelo, o Estatuto da Metrópole ele passa a ser um marco e a gente vai debater ainda muito sobre isso daqui para frente, sabendo que nessa questão metropolitana, a gente também tem que ser claro, ele não envolve só uma questão jurídica, porque a gente tem uma questão de vários municípios, a questão da autonomia, a questão de discussão do poder, a questão do Estado, que também é envolvido. Então, tem todas as outras questões que perpassam e que não são totalmente jurídicas. Mas eu acho que já debater isso aqui e já sair daqui com um enunciado nesse sentido, eu acho que é um grande avanço para a gente aprofundar mais esse debate. Obrigada. Estou à disposição se quiserem fazer alguma colocação. Professora, eu queria agradecer mais uma vez pela sua apresentação aqui. Eu não sei até que parte puderam me ouvir, mas eu estava dizendo que é tão gratificante poder trazer para o Congresso uma tese de doutorado de uma procuradora do município com a sua experiência, né, estudo de casos e essa riqueza de dados e de pesquisa e de aprofundamento, né, e eu sinto que cada vez mais nós procuradores municipais seremos chamados a entender além do direito, né, e estarmos conectados com outros conceitos, né, e com uma transdisciplinariedade, uma multidisciplinariedade, né. Eu me lembrei no caso de Novo Hamburgo, nós tivemos a questão dos marcos geodésicos, quando havia uma grande indefinição de algumas áreas municipais e havia uma invasão no morro, e essa invasão foi objeto de ação civil pública e não de uma ação civil pública, de um inquérito civil no Ministério Público, promovido pelo Ministério Público, e ele dizia que nós tínhamos que fazer a regularização fundiária nessa invasão, e não se sabia os limites dessa área de municípios, porque havia 5 municípios envolvidos nessa região. Então, foi uma coisa muito interessante, porque precisava dos marcos geodésicos para dar os limites municipais. Então, realmente a gente enfrenta no dia a dia questões que são de governança metropolitana, né? E nós precisamos entender e trabalhar esses conceitos, porque a prática, ela exige um conhecimento prévio da teoria, né? É difícil quando a gente tem que enfrentar o problema sem ter estudado os conceitos. Então, trabalhar o Estatuto da Metrópole, para mim, é muito importante dentro do Congresso, porque mostra a importância da gente discutir previamente, debater aqui no Congresso e trazer as teses desenvolvidas pelos procuradores. Muito obrigada pela sua participação. Só complementando a Sinara, eu acho que essa oportunidade da gente trazer teses desenvolvidas por procuradores municipais é uma oportunidade também da gente ocupar espaços no cenário nacional,
porque a advocacia pública municipal é uma carreira alvo de ataque, então a gente precisa estimular os nossos colegas na produção científica para a gente se fazer cada vez mais importante, indispensável, porque as pessoas vivem em municípios, né? Então a nossa carreira está ali mais perto, né? Então acho que a produção científica da nossa carreira é importante também para a defesa da nossa carreira no Congresso Nacional, e, enfim. E eu queria só confirmar com os participantes se eles estão vendo a projeção da proposta. Eu vou ler a proposta e, após a leitura da proposta, eu queria convidar os participantes a se manifestarem, porque o nosso técnico consegue abrir o som, não consegue abrir o som. Então, participarem pelo chat mesmo. E eu vou ler a proposta número 1, com base aí na tese da professora Eugênia. Estatuto da Metrópole. Parcelamento, uso e ocupação do solo metropolitano quando constituir função pública de interesse comum. Necessidade de governança metropolitana. A regulação metropolitana do planejamento e gestão do parcelamento, uso e ocupação do solo objetiva concretizar a governança metropolitana ou interfederativa para a solução de conflitos entre municípios. Ela ocorre quando o interesse envolvido deixa de ser local e passa a ser uma função pública de interesse comum, conforme preconiza o Estatuto da Metrópole. Item 2. Há necessidade de governança metropolitana quanto ao parcelamento, uso e ocupação do solo, nos casos de função pública de interesse comum. Algumas vezes, matérias que a princípio seriam de interesse local passam a ser consideradas função pública de interesse comum, entendida essa função como bem define o Estatuto da Metrópole no seu artigo 2º, inciso 2º, como política pública ou ação nela inserida, cuja realização por parte de um município isoladamente seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. Item 3. Na hipótese de inexistência ou insuficiência de estrutura de governança metropolitana, há a possibilidade de aplicação dos instrumentos previstos no artigo 9º do Estatuto da Metrópole. Então, quem puder participar pelo chat acerca da aprovação ou não dessa proposta, eu agradeço. A gente vai lançar agora, nosso técnico lançou a pergunta se o enunciado deve ser aprovado ou não. Então, eu convido os participantes a responderem sim ou não pela aprovação ou não desse primeiro enunciado. Vamos aguardar um minutinho, tá bom? Obrigada. De acordo, já estamos recebendo mensagens. Obrigada pelas mensagens de acordo e muito obrigada pela participação de todos. Quero aproveitar e agradecer aos organizadores desse evento, a Thaisa, doutora Thaisa Dosso, Sintra Dosso e doutora Tiago Viola, que são da diretoria de eventos acadêmicos. Muito obrigada por tornarem esse congresso realidade. Muito obrigada ao presidente Gustavo Machado, à vice-presidente Lilian, pelas belas falas na cerimônia de abertura, por manter esse congresso ainda online, enquanto a gente não pode se encontrar, e renova os convites para em Recife em 2022 e em Porto Alegre em 2023. Amanhã também teremos palestras sobre urbanismo, o direito urbanístico à tarde, então convido todos a acompanharem. E a gente pode ir passando para o segundo? Pode finalizar a votação, equipe técnica, por favor. Obrigada, viu? Enunciado 1, aprovado. Obrigada, Luiz, pelos comentários. Obrigada a todos. Cíntia, que estava participando. Muito obrigada, Bruna. Eu vi aqui Wanda, vários colegas. Colega de Mesquita também. Vários colegas, Yasmin, Wanda, Daniela Reis. Muito obrigada, Denise, Laura,
Vamos para o segundo? Vamos lá. O segundo enunciado eu vou ler também. Espero que todos estejam vendo a tela compartilhada. Área V. Loteamento aprovado pelo Poder Público Municipal. Bem de uso comum do povo. Impossibilidade de desafetação. Função social e ambiental das cidades. Adequado ordenamento territorial. As áreas verdes são patrimônios naturais, intocáveis, inalienáveis e impenhoráveis, plenamente afetados à sua missão social e ambiental, dentro do contexto urbanístico, impondo ao ente municipal a proteção das áreas sob seu domínio. Portanto, o município, embora tenha competência legislativa para assuntos locais, não tem autonomia para desafetar área verde destinada em loteamento aprovado, quando incorporada ao domínio público em cumprimento à Lei 6.766/79, em seu artigo 22. É vedada à administração pública municipal promover desafetação de bem público de uso comum do povo, afetada finalidade específica, incorporado ao patrimônio do município para transferência de áreas verdes a particulares. Riscos de danos irreparáveis para o meio ambiente urbano. Inteligência dos artigos 4º, inciso 1º, 17 e 22 da Lei 6.766 e do Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Sinara? Eu quero comentar um pouco sobre esse enunciado, porque ele é resultado de uma dor minha, e eu espero que não seja de vocês, porque o que eu noto pela minha pesquisa é que muitos municípios, eles fazem lei para desafetar áreas públicas que eles receberam dentro de loteamentos, né? E nesse sentido, o enunciado ele serve para fortalecer a nossa atuação como protetores da ordem urbanística, do ordenamento territorial, porque, embora seja competência local, esse segundo enunciado é muito interessante, pois uma emenda à Constituição Estadual de São Paulo, exato, foi julgado agora recentemente. São Paulo tentou legislar, Lucila, existem inúmeras decisões nesse sentido. Pois é, existem inúmeras decisões nesse sentido. Então, nós pensamos, eu e Camila, sobre a necessidade de termos um enunciado que fomente isso e que nós possamos usar os enunciados, né, dentro do nosso trabalho, citando os enunciados, estudando os enunciados e até revisando, porque pode ser que alguns enunciados sejam já ultrapassados, né? Mas esse enunciado seria muito importante em razão de tornar bem claro que após a incorporação para o patrimônio público, para domínio, como uso de bem público, uso comum, né, ele fosse protegido. Então, nesse sentido, Luiz concorda 100% com o enunciado. Muito obrigada, Luiz. Ficou bom, os comentários estão aparecendo aqui na tela, na nossa frente, e eu quero agradecer a participação de cada um. Então... Se alguém quiser sugerir alguma alteração também, por favor, fiquem à vontade. Como está escrito na apresentação, são meras propostas, né? Está totalmente aberto a debate, né? Ainda que nós não possamos ouvir vocês, podemos ler. Muito bom. Ano que vem estaremos presencial, debatendo. Presencialmente, esperamos muitas propostas. Né? Equipe técnica, vocês podem abrir, por favor? Para votação? Obrigada. Então, eu quero aproveitar esse tempo e convidar todos para conhecerem os enunciados que nós vamos disponibilizar no site da NPM e convidar também a que conheçam os enunciados aprovados, que utilizem os enunciados aprovados, também que visitem a parte da livraria virtual, né? É estante virtual no site oficial do Congresso Brasileiro, virtual.
e prestigiem as obras dos nossos colegas. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente as citações, né, que a gente possa citar colegas, que a gente possa conhecer o trabalho. O congresso se presta para isso. Quando a gente não vai se encontrar, ao menos nós estamos falando sobre as matérias que nós trabalhamos, estamos debatendo, criando conteúdo, estabelecendo um consenso. Daniela, obrigada pelo teu comentário. Deixa eu ver se eu consigo ler os demais comentários. Boa tarde, de acordo com o enunciado, apenas sugeriria a exclusão do item 2 para torná-lo mais objetivo. A menção ao artigo 2, inciso 2, ao final do item 1. Suelane Ferreira Suzuki, obrigada pela tua sugestão. Respondeu ao vivo. Seria... Pode encerrar a votação, a equipe técnica. A gente vai ver se faz o ajuste e abre de novo qualquer coisa para a votação. Né, Sinara? Exato. Exclusão do item 2, do enunciado 2, né, da proposta 2. Com menção ao artigo 2, inciso 2, ao final do item 1. Ah, entendi. Seria o 22, né? Seria 20. Acho que ela quis dizer... Artigo 22. Será que é o segundo? Talvez seja o anterior. Deixa eu ver se... Talvez seja... Tá. Da proposta 1. Eu acho que a Suelane está falando ainda da proposta 1, ó. Menção ao artigo 2, inciso no final, no item 2. Essa parte aqui? Deixa eu ver se eu consigo ler. Ela confirmou que era em relação ao primeiro enunciado. Bem, a gente tem tempo. Se quiser, a gente retorna ao enunciado 1 e qualquer coisa abre a votação de novo para o enunciado 1. Luiz concorda 100% com o enunciado e a Lucila diz que existem inúmeras decisões nesse sentido. Não, isso foi em relação ao enunciado 2, né? Yasmin disse que precisou fazer um parecer recentemente exatamente sobre isso. Era um comentário em relação ao primeiro, só uma sugestão para torná-lo mais objetivo. Podemos voltar à proposta 1, ainda temos tempo. Sim, sem dúvida. Seria a necessidade de governança metropolitana quanto ao parcelamento, uso e ocupação do solo nos casos de função pública de interesse comum. Algumas vezes, matérias que a princípio seriam de interesse local passam a ser consideradas função pública de interesse comum, entendida essa função como bem define o Estatuto no seu artigo 2º. Entendi. Ela quer pegar esse final do item 2, jogar para o final do item 1, não é isso? Para deixar mais enxuto o enunciado. Você pode confirmar? Eu acho que ela não respondeu ainda. Continua só uma sugestão para torná-lo mais objetivo. Os demais colegas que estão nos ouvindo, o que vocês acham? Exato, ela disse exato. Tá. De repente faz a sugestão que ela pediu e a gente... O interesse envolvido deixa de ser local e passa a ser uma função pública de interesse comum, conforme preconiza o artigo... conforme preconiza no seu artigo. Isso. A Suelane entende que o item 2 do enunciado 1 pode ser suprimido sem prejuízo ao entendimento. Concordo. Perfeito. Aí tira esse item 2 e pedir paciência aos colegas, se não se incomodarem, a gente abrir de novo a votação do item 1
em instantes. Fica mais sucinto, né? Eu acho também. Fica mais sucinto. Porque já define no próprio. Para não ficar repetitivo, né? Uhum. E aí, vamos abrir? Vamos abrir. Uhum. Equipe técnica, vocês se incomodam de abrir de novo a votação sobre o enunciado 1? Aguardar um minutinho aí para votação dos colegas. Pronto, está aberta a votação novamente. Nós agradecemos aí a paciência de todos os colegas. A gente está aqui, né, se acostumando. Virtual, meio ambiente digital, né? Novo. Isso, tentando resolver aí as questões. Sim, obrigada pelos votos, obrigada pela participação de vocês. Eu acho tão importante estarmos reunidos, ainda que virtualmente. Bom, decidido o enunciado 1, aprovado. Votamos o enunciado 2, sim, né? Pode encerrar a equipe técnica, por favor? Beleza. A gente vai para o enunciado 2. E aí, queria saber dos participantes, para eles se manifestarem no chat, se tem alguma sugestão, alguma mudança de redação. Isso, a gente viu essa daí também, Suelaine. Perfeito. Na leitura, eu entendi que apenas ficou decidido dentro da decisão que o Estado não tem competência para determinar o que o município pode fazer, porque esse é o interesse local, realmente, dentro da competência de ordenamento territorial, né? De adequado ordenamento territorial. Mas não há na legislação a permissão de desafetação. Isso, exatamente. Que o foco do voto da Carmen Lúcia foi mais essa questão da competência em si, né? E da constitucionalidade da lei abordada. Mas eles não... A Carmen Lúcia, obviamente, até porque não era o objeto, né? Não adentrou tanto nessa questão de mérito acerca da área verde e desse tema aqui que a gente está tratando. Na pesquisa de jurisprudência, a gente, de fato, achou muita coisa favorável a esse nosso enunciado, mas nos tribunais regionais, nos tribunais locais, nos TJs. Né? No STJ, na SF, a gente não encontrou muita coisa, não. Verdade. Mas eu achei que ficou interessante esse enunciado para destacar a importância da área verde, como a Camila disse, assim, é um respiro, né? As áreas verdes são um respiro para a cidade, as áreas institucionais são importantes, não podem ter outra destinação que não aquela de uso comum do povo, né? Bem público de uso comum do povo, afetada a finalidade específica. Então, era isso. Agradecemos a todos. Falta votar. É? Falta Gente, votar. Já tinha me parecido que já tinha votado, mas vamos lá. Vamos ver no chat se alguém tem algum comentário sobre o enunciado 2. Se a gente pode abrir para votação o enunciado 2. Lucila, como também não se deve receber como área verde de loteamento, área de APP. Creio que este ponto deveria ser incluída. Boa, Lucila, excelente. Muito obrigada, Lucila. Bem lembrado. Como que a gente poderia inserir? Como também não se deve receber como área verde de loteamento, área de APP. Excelente. Como que a gente poderia inserir aqui? Lucila, você tem alguma sugestão para a gente poder inserir? A Lucila vai sugerir um acréscimo no item 1. Perfeito. Obrigada, Lucila, pela participação. Muito obrigada, viu? Enquanto isso, eu peço aí a compreensão
demais participantes, para a gente poder acabar as discussões do enunciado 2 e após essa nova sugestão a gente poder abrir para a votação. Não se esqueçam que o Congresso continua a todo vapor. Hoje é o penúltimo dia, né? Teremos mais palestras interessantíssimas hoje. O Congresso continua amanhã e, ao final, teremos o show de encerramento com os nossos queridos litisconsortes desnecessários. Okay. Daniela Reis pergunta, as áreas institucionais também poderiam ser inseridas no enunciado? Eu creio que sim. Área verde. Sugestão, não sendo permitido receber... não sendo permitido receber áreas de preservação a título de área verde. Lucila, a ideia do enunciado 2 é de vedar a desafetação das áreas verdes para qualquer fim ou apenas para transferência a particulares. Para transferência a particulares no sentido de disponibilidade, né? Não pode tornar as áreas verdes bens dominicais e dispor deles. Esse é o sentido. Lucila, você entende que a área institucional também pode ser inserida dentro do enunciado? Sim. Então, áreas verdes e áreas institucionais. Destacando que a diferença, né? Área verde e... eu acho que... área verde e área... Área verde e área institucional. Sou contra a desafetação de áreas públicas em favor de particulares. Isso só se justifica em situações excepcionais. Eu também entendo que é áreas públicas em favor de particulares. Acho que isso não é possível. Esse é o cerne da questão, né? O enunciado, o cerne do enunciado não pode haver desafetação de áreas públicas recebidas em processo de loteamento. Na minha cidade, querem desafetar várias áreas institucionais, já aparecer contrário, exato. É isso que nós gostaríamos de propor no enunciado, né? Que ficasse claro que área verde e área institucional não podem ser disponíveis, não podem ser bens dominicais. Né? Então, não pode haver desafetação, ainda que por lei. A Silvia Azevedo diz, entendo que áreas verdes que ainda possuem função ambiental e não estejam antropizadas devem ser preservadas, mas há casos em que são irreversíveis. Por isso, sugeri também as áreas institucionais. Daniela Reis. Suelane, então, poderia haver desafetação dessas áreas, por exemplo, para outros fins de interesse público, como a construção de uma escola ou hospital? Nós também pensamos sobre isso, mas é que daí não é desafetação, né? Daí é uma questão, a lei fala em áreas também destinadas à edificação de prédios públicos. Seria bem de uso comum do povo e bem de uso especial. O que a gente está querendo ter o cuidado aqui é que não pode virar bem dominical. Eu acho que essa é a... para ceder, transacionar com as áreas institucionais já possuem essa finalidade, exato. As áreas institucionais já possuem. Então, o que vocês acham? Vamos deixar a área verde, a área institucional, destacando que o município, a Lucila tinha sugerido colocar... o final da redação do item 1, um acréscimo no final.
não sendo permitido receber áreas de preservação, no item 2. No item 2 que ela falou? Seria assim, Desculpa. Lucila, me diga se você concorda. Permitido. Não só doação, né, Daniela? Tem casos de venda, né? Realização de negócio jurídico. Isso. Isso, perfeito. Alienação também. A Daniela Reis entende que tem que deixar específico que a vedação é para doação para particulares, ou alienação para particulares, né? Doação ou venda, isso, alienação também. Certo. Minha sugestão de acréscimo seria para o item 1, mas talvez não seja oportuno, já que se está falando de alienação em favor de particulares. Pois é, quem sabe a gente poderia fazer um outro enunciado sobre... não há casos, mas há casos em que a alteração do plano de loteamento aprovado pelo município modifica o percentual e localização das áreas públicas, caso em que serão afetadas outras áreas e estaria então, liberaria o gravame. Pois é, Rafael, se libera o gravame, acho que daí não teria problema, né? Se a vedação seria apenas para tornar bem dominical, então talvez agora com a inclusão das áreas institucional seria o caso de tirar a menção ao bem comum da emenda. Eu acho que a questão do não recebimento da PP caberia outro enunciado. Pois é, eu também pensei que não recebimento seria outro enunciado. A gente só pode aprovar 2, infelizmente, mas a gente deixa para o ano que vem. A professora Eugênia ainda está com a gente? Eu acho que não. Não? Tá? Professora? Professora Eugênia. Vamos nos pedir. ouve? Estou aqui. E aí? A gente quer ouvir sua opinião também. Tá ótimo. Muito bom e assim, muito feliz da tese ter se transformado nesse enunciado. A gente tem que... Em Recife, no próximo ano, a gente volta ao debate. A gente volta ao debate para falar sobre a questão de não receber porque eu acho que é interessante essa questão de não receber como área APP como área verde. Eu acho interessante dar destaque a isso, né? Eu não sei se seria nesse enunciado, né? É uma discussão boa, até porque tem loteamentos aprovados por regiões metropolitanas que algumas vezes aceitam. É um grande debate esse. A questão de não aceitar a APP como área verde, eu acho que a gente poderia aprofundar isso, porque são 2 situações diferentes. Eu gostei da ideia, Lucila, acho extremamente prejudicial para as cidades. Concordo com o Luiz. Que o Luiz falou sobre a questão da ampliação do tema, sobre... Eu estou com devido respeito, eu acho que eu estou tendendo a concordar com o Luiz também. Eu acho que a gente podia... Vamos deixar esse não sendo permitido receber área verde permanente a título APP, a título de área verde. Vamos aprofundar, perde-se áreas essenciais com importante função ecológica. Sim. Sim, com certeza, sem dúvida alguma. Professora Lucila, vamos pensar num enunciado sobre isso com mais profundidade, daí deixamos esse assim, focado em área verde e área institucional? Suelane, concordo com o Luiz também, talvez a questão da área institucional tenha que ser melhor discutida.
ficou esse impasse agora. Inserimos área institucional na proposta de enunciado ou deixamos apenas área verde? Essa é a questão. Ah, ele está colocando ali. Agora é que eu estou conseguindo ver. A gente aqui se vira ao vivo também, viu, pessoal? Pois é, eu teria uma tendência a pensar que se a gente restringir a área verde, fica mais fácil depois falar da área institucional e dizer que falar mais dessa questão do recebimento de áreas. Isso, Sinara. A área institucional vai para equipamentos públicos e muda em relação às APPs. A gente conversou muito sobre isso antes da gente entrar aqui nos debates, né? Eu trouxe também um caso lá que a gente vive lá no município, né? É comum a gente ter equipamentos públicos em praças, né? Imagino que seja a realidade de muitos municípios também. O meu receio na redação do enunciado foi justamente fazer parecer que a menção... a gente estava falando só de bem de uso comum do povo e não de bem de uso especial, como se fosse excluir o bem de uso especial. Mas, ao mesmo tempo, o foco do enunciado seria a gente dar essa atenção e valorização às áreas de respiro da cidade. Talvez, eu não sei se seja interessante também, da gente deixar para um aprofundamento melhor tanto a proposta da professora Lucila, quanto essa questão também das áreas institucionais, porque eu fico com receio da gente misturar um pouco os assuntos. Eu não sei o que os participantes acham. Vamos colocar em votação? Vamos colocar quem concorda. Quem concorda com a possibilidade de deixar só área verde nesse enunciado e trabalhar melhor. Isso, vamos. A pergunta vai ser não, equipe técnica, não vai ser da aprovação do enunciado, vai ser só se a gente mantém só área verde no enunciado, sim ou não? Essa é a pergunta. Ou se a gente amplia o enunciado. Então, sim ou não, se mantém só área verde. Se o participante entende que mantém só área verde, eu peço para ele apertar a opção sim. E se ele entende que a gente deve ampliar o enunciado para colocar não, por favor. Iniciada a votação, a gente vai aguardar um minutinho. Agradeço aí a participação de todos e a paciência de todos também. Fiquei muito feliz com o número de participantes, muito obrigada, 35 pessoas participando. Eu gosto muito de contar, porque é um calor no coração a gente estar aqui no estúdio, tentando se comunicar, e vocês em casa ou no trabalho, ouvindo. É muito gratificante poder debater, ainda que não presencialmente, mas ter essa resposta. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e participando desse debate, ouvindo a professora Eugênia. Mais uma vez, obrigada, equipe técnica, obrigada a Thaís, incansável. Queria agradecer também aos patrocinadores, a Softplan, as associações apoiadoras. Sem dúvida alguma, sem o apoio, o Congresso absolutamente não seria viável. Equipe técnica, pode encerrar, por favor, a votação? Deixa eu só enxergar os resultados. Nós tivemos 13 pessoas votantes, 8 pessoas, 62%, entendeu que o enunciado deve se restringir à área verde, tá? E 2 pessoas, 15%, achou que seria, sim, uma oportunidade para a gente ampliar um pouco esse enunciado. Então, essa primeira votação, acho que, né, a gente mantém a área verde, e acho que já dá para abrir, se todo mundo concordar, a votação para a gente verificar se a gente aprova ou não esse enunciado 2, para a gente levar amanhã para a plenária, e deixar esses temas que ficaram de fora para 2022 Recife presencialmente, hein, pessoal? Equipe técnica, vocês podem abrir, então, a pergunta, sim ou não, por favor? Peço que os participantes votem se aprovam ou não a redação desse enunciado 2 da área de urbanismo e meio ambiente.
Esperar mais alguns segundinhos. E agradecer demais, novamente, toda a paciência, participação. Acho que conseguimos, colaboração. Faltando 20 minutos para o encerramento. Meu computador também vai cair, vocês vão perder a visualização do enunciado. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Pode encerrar a votação, a equipe técnica, pode encerrar, por favor. Temos 2 enunciados aprovados, um sobre Estatuto da Metrópole e Governança Metropolitana, ou Interfederativa, também sobre áreas verdes em loteamento aprovado pelo Poder Público. Pode fechar essa apresentação, né? Muito obrigada por estarem conosco até agora, por conseguirmos aprovar 2 enunciados. Isso aí. E convido todos amanhã para a plenária, para ouvirmos todos os enunciados aprovados no Congresso e para as demais palestras, para a apresentação do encerramento. Isso aí, agradeço imensamente novamente a participação de todos, a participação especialíssima da professora Eugênia. Muito obrigada, professora. Você quer dar uma palavra final? Gostaria de agradecer à Associação Nacional pelo convite e agradecer a Sinara e a Camila. Foi um prazer enorme falar sobre esse tema e dizer que aqui em Recife nós estamos prontos para receber vocês presencialmente no próximo ano e continuarmos o debate, como eu já disse. E um bom congresso para todos nós, né? A continuação. Até amanhã, o último dia. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada. Muito obrigada também. Estou ansiosa também pelo congresso. Todos ansiosos por Recife. E um beijo grande a todo mundo. Obrigada, obrigada, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até a plenária amanhã, 14 horas, né? Isso aí. Então tá, até às 14 esperamos vocês. Beijos. Tchau, tchau.